Fala galera, paz do Senhor Jesus, meu nome é Jean Alves e esse é o Pod Jovem, o podcast dos Conectados Bereia. Vocês podem nos encontrar nas redes sociais, no Instagram, @Conectados Bereia, no Facebook, Conectados Bereia, e também nas plataformas de streaming de áudio, porque a gente está aí nas redes aí sociais, bombando aí com o nosso podcast Pod Jovem, contando nossos testemunhos, falando da palavra de Deus e contando aí algumas experiências que nós temos aí enquanto jovens cristãos, jovens do Senhor Jesus. E hoje, um episódio muito especial, nós estamos aqui com ele, que além de meu irmão, meu amigo, é nosso líder de jovens aqui também na congregação Bereia, aqui na nossa igreja, Ramon Araújo. Tudo bom, Ramon? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para você e para todos que estão nos ouvindo. É gratificante para mim, né? Como foi dito em outras edições, participar de um projeto como esse é de muito agrado e de muita felicitação para mim estar participando desse projeto com você. Espero que o que for falado aqui venha alcançar vidas e, através das nossas experiências, venha aumentar a fé de muitos também. Benção, benção. O nosso podcast, a gente está aqui já em alguns episódios, já perdi a conta já de qual episódio é esse, mas a gente tem falado muito sobre as nossas experiências de caminhada com o Senhor. E eu queria já te lançar uma pergunta, que eu vou lançando algumas perguntas, algumas coisas. Eu sempre falo algumas coisas, já sei, que a gente conhece aqui os convidados, mas a gente pergunta mesmo assim, como é que foi a sua trajetória de caminhada com o Senhor? Desde criança já vinha de lar cristão ou se converteu depois? Conta aí um pouquinho da sua trajetória pra gente. Então, minha trajetória, assim, eu tive um berço familiar evangélico. Meus pais, desde que nasci, eram evangélicos. Porém, no decorrer da caminhada, né, assim, contar do início. Então, desde berço evangélico. E aí, quando foi chegando na minha adolescência, aí eu me desviei por conta, acredito, não colocando todo o peso sobre meus pais, mas por consequência da separação de ambos. Então, eu me separei e conheci esse mundo aí. Porém, eu tenho um berço familiar evangélico, e aí, depois que eu conheci a Cristo de verdade, que foi, na verdade, na minha volta pós-adolescência, eu não conhecia um Jesus que me foi apresentado depois, e aí eu não consegui mais largar desse Cristo. Meu Deus. Você falou de um negócio que é interessante, porque quando eu não tive essa experiência, né, de nascer num lar evangélico, né, cristão evangélico. Na verdade, os meus pais eram católicos, mas era aquela situação, né, católicos não praticantes, que não vai muito na igreja, então não tinha esse contato. Mas é uma coisa que eu ouço muito da galera que nasceu num lar cristão, né, que tem algum momento da vida que de fato encontra com Cristo, né, de fato conhece quem é Jesus. E você tem assim alguma lembrança de um momento que te marcou assim, você falou, caramba, agora eu conheci Jesus de verdade? Tenho sim, que foi bem próximo, não estamos muito longe disso não, foi há 4 anos, quase 5 anos atrás. E assim, como alguns sabem, eu vivi uma vida, vamos dizer que devassa, entregue às paixões da carne, assim como o apóstolo Paulo vai dizer. E aí, um certo dia, eu sentado na cama, isso pós, já tinha bebido algumas nessa noite, e aí, ainda sóbrio, eu sentado na cama, e aí eu escutei uma voz falando comigo, mas foi uma voz muito clara. Eu tive a certeza de quem era que estava falando comigo. E me perguntou a seguinte coisa, e aí? Tá bom para você? Você tá feliz dessa forma de vida que está levando? E aí eu me assustei, cheguei a olhar para um lado ou para o outro para ver se realmente eu não estava ouvindo algo do além, vamos dizer assim. Então, quando eu olhei para um lado e para o outro, não vi ninguém, eu tive a certeza de quem era a voz de que eu estava ouvindo. E depois dessa pergunta feita a mim pelo Espírito Santo, eu tomei uma decisão na minha vida
de largar, literalmente, abandonar as práticas que me prendiam. E aí foi um processo muito longo, e ainda é um processo para todos nós, acredito eu. Porém, eu tenho essa marca comigo, essa voz que me chamou de volta, sabe? Caramba, que forte, que testemunho forte, né? E é um negócio interessante que você disse, porque é uma trajetória ainda, né? A gente não Sim, chegou lá ainda, né? A gente está no caminho, a exatamente, gente está em construção ainda, e em desconstrução também, né? O exatamente. Senhor vai nos moldando aí, e é algo muito interessante. E aí, depois dessa experiência, então, você largou essa vida e se entregou para o Senhor, né? E aí, conta pra gente aí como é que foi essa transição aí de trajetória. Isso. Então, antes um pouco desse testemunho, eu cheguei aí num retiro que me marcou muito também, um retiro totalmente espiritual, onde o meu primo na época, ele queria muito que eu fosse nesse retiro, e aí me chocou a mudança que ele teve, porque ele também, ele tinha a mesma vida que eu, e em determinado tempo ele teve um encontro com Cristo também, e aí eu vi essa mudança que ele teve, e aí ele sempre falava, cara, você tem que ir nesse retiro, você tem que ir nesse retiro. E aí, uma certa feita, eu fui nesse retiro. E aí, quando eu cheguei na porta desse retiro, na porta do sítio desse retiro, eu fiquei chocado com a apresentação feita. Assim, todo um preparo para aqueles retirantes, e foi chocante porque eu vi um Cristo, obviamente encenado por um dos jovens que estavam com o papel na época, inclusive era meu cunhado. Foi uma peça de teatro, no caso. Exatamente, na entrada do sítio. E aí uma encenação onde foi muito forte, muito viva, aonde me constrangeu muito, sabe? Olhar para um Cristo na cruz, olhar por tudo que ele fez por mim, e eu ainda levando aquela vida. E aquele retiro ali foi uma das marcas também e uma das sementes plantadas em mim, para eu futuramente, mesmo que me afastasse, continuasse afastado, aquilo ali foi germinando aos poucos dentro de mim, até eu tomar realmente a decisão da voz, do testemunho anteriormente que eu lhe contei. Então, esse retiro ficou muito marcado porque o meu cunhado, eu vi Cristo na vida dele. Ele ensinou Jesus e eu vi Cristo na vida dele de uma tal forma que eu não tinha visto antes. E ali o cenário estava um pouco de noite já, lá para depois das 6h30, 7 horas. E aí ninguém percebeu nada, ninguém sabia de nada. Foi um impacto muito grande ver ele naquela cruz lá em cima e ver todos aqueles jovens vestidos de judeus na época. E aí crucificam. Eu fui em lágrimas na hora e me marcou muito aquele retiro ali. Então foi uma semente plantada em mim aquele dia, como eu disse, sem querer ser repetitivo. Logo depois, por mais que eu me afastei, essa semente ela foi germinando dentro de mim, a ponto de chegar um dia eu falei assim, não, realmente, não dá para mim, eu não quero mais essa vida, eu decido seguir a Cristo. Que forte, forte. Olha, eu sabia que esse episódio ia ser forte. Ramon tem muitas experiências muito importantes assim com Deus, né? E com certeza avivam a nossa fé aí e servem de exemplo pra gente. Você falou de um negócio que me chamou a atenção, de um negócio que a gente está falando já há alguns episódios. Desde o segundo episódio a gente tem falado da importância de outros ministérios que não são o ministério do louvor e da palavra. O ministério da palavra é o que a gente mais vai valorizar, porque é através da palavra que a gente é transformado, é através da palavra de Deus que a nossa vida é mudada. O louvor é uma parte muito importante, é um componente muito importante dos cultos, mas tem outros ministérios muito importantes. Você falou dessa semente que foi plantada através do teatro, e como os outros ministérios são tão importantes. A gente falou no segundo episódio sobre o Ministério dos Obreiros, né, e da multimídia com o Gabriel e com a Milena,
e a importância desses ministérios na vida das pessoas e quanto esses ministérios têm impacto, mesmo que não tenham a visibilidade que o Ministério da Palavra tem, que o Ministério do Louvor tem. Exatamente. Mas o tanto que esses outros ministérios também têm um impacto forte na vida das pessoas, né? Sim. E aí você estava falando do seu testemunho de conversão e eu me lembrei da minha história de conversão também. Eu estava pensando aqui e pedindo direção a Deus, né, para saber se eu contava ou não essa história. E o Espírito Santo me impulsionou a contar. Pouquíssimas pessoas sabem disso, mas a minha conversão foi algo mais ou menos assim também. Eu lembro que quando eu tinha feito um aniversário, se eu não me engano, de 17 para 18 anos, e aí chamei vários amigos na época de escola, aquela coisa toda, e uma amiga minha de outra, que morava longe, veio para cá, veio pro meu aniversário também. Ela não conseguiu chegar na festa porque foi de tardinha assim. E ela falou: de noite a gente vai no baile funk. Eita. Eu fui no baile funk com ela, com outros amigos inclusive são pessoas que eu tenho um carinho muito grande até hoje. Alguns deles já tiveram a vida transformada também por Cristo, outros não, a gente está na oração ainda. E eu fui com essa galera da época da pá virada, eu nem tanto assim, mas fui pro baile funk com eles. Cara, é um testemunho que eu tenho assim de algo que me marcou, porque olhando para trás eu não consigo me ver de novo nessa vida, nessa situação. Fui nesse baile com eles, e aí bebida, um monte de coisa lá e tal. E aí eu cheguei em casa, eu lembro que eu cheguei em casa, era quase 6 horas da manhã, e aí dormi. Dormi aquela ressaca, aquele negócio horrível. E aí quando eu acordei, já era quase 5 da tarde. Nossa. Acordei quase 5 da tarde e minha família se arrumando para ir para a igreja. Porque minha irmã, na época, era adolescente, ela aceitou Jesus numa igreja lá no Santa Terezinha, no bairro, pra galera que tá nos ouvindo, é um bairro bem distante do centro aqui de Jero Pedreira. Bem no interior. Bem no interior. E aí ela aceitou Jesus numa igreja lá e ela puxou a minha família toda pra lá. Pensa. E eu era o mais resistente, falava: não vou ser crente, não vou aceitar Jesus nesse negócio chato, essa vida assim, não tem vida, a pessoa não tem liberdade. E aí eu fui pro baile, né? E cheguei em casa, dormi, acordei 5 da tarde. E quando eu acordei, minha família se arrumando para ir para a igreja. Aí meu pai, minha mãe e minha irmã entraram no carro e foram embora. Quando eles fecharam o portão, foram embora para a igreja, eu caí em choro. Era um choro de desespero e eu ouvi uma voz falando muito forte comigo: isso não é vida para você. Não foi isso que eu preparei para você. É desse jeito. E eu falei: meu Deus, quem é que tá falando comigo? Meu Deus, né? Eu falei: quem é que tá falando comigo? E aí eu entendi que era Deus falando comigo. Eu liguei pro meu pai chorando. Ele falou assim: o que tá acontecendo? Eu falei assim: não, eu queria ir com vocês. Ele: você quer que eu volte? Eu falei: não, na semana que vem eu vou. Ô, glória. E aí na semana seguinte era culto dos jovens. E aí olha que interessante, como é como que Deus faz. Teve uma peça, teve uma encenação de crucificação e eu aceitei Jesus assistindo a peça. Meu Deus. Quando você começou a falar assim, eu falei: caramba, desbloqueou uma memória minha aqui. Eu falei: caramba, será que eu conto isso no Pod Jovem? E aí Deus me impulsionou agora. Como é que Deus faz, né? Como é que Deus faz, como é que Deus fala com a gente e tira e arranca a gente mesmo lá do lamaçal do pecado, né? Eu me lembrei aqui, você falando aí do seu testemunho, eu me lembrei o seguinte, até comentei com a minha mãe esses dias. Eu cheguei a um período da minha vida no mundo que, apesar de eu conhecer a palavra, entre aspas, eu já estava conformado em ir para o inferno. Uhum. É forte isso, porque meu Deus, eu cheguei a um ponto de eu no bar e eu pensando nas coisas anteriores, né, na minha vida no evangelho desde pequeno, e o mundão oferecido a mim naquele presente momento. E aí eu cheguei a um ponto de estar conformado com a situação e conformado em saber que naquela vida que eu estava levando, a direção e o final. Eu cheguei a um ponto, falei com a minha mãe, ela não sabia disso, né? Ela se espantou: mãe, eu estava conformado com isso. E foi justamente nesse período que eu estava conformado, assim, aceitando que eu vou viver uma vida assim, assado, e aí, quando eu morrer, tá tranquilo se eu for pro inferno. Uhum. E a partir do momento que eu
eu estava gerando aquilo ali, não vou dizer eu, né? Nós sabemos o que estava acontecendo ali no mundo espiritual. Mas a partir quando isso passou a ser gerado no meu coração, foi o período onde Deus falou assim, não, chega, deu basta. eu preciso te resgatar de volta. E aí foi muito forte para mim, até me emociona um pouco dizer, porque eu lembro exatamente desse período, onde eu estava conformado com a vida que eu estava vivendo, sabe? E é onde Deus falou assim, não, basta, eu preciso te trazer de volta, eu quero te trazer de volta. E aí a gente lembra de apóstolo Paulo, né, quando diz que, olha, antes do ventre da minha mãe, eu já era escolhido por ele. E assim eu me vejo hoje, sabe? Então, independente de todo o processo que eu passei, nós somos escolhidos. Eu sou escolhido, o Djan é escolhido, nós somos escolhidos. Então, independente, acredito eu, da nossa dificuldade que nós passamos, se a gente entender que nós fomos escolhidos, cara, isso muda muito a nossa ótica de enxergar as coisas, porque sabemos que nós temos escolhas, e eu posso dizer que eu fiz a escolha de voltar para Cristo, mas antes de eu fazer essa escolha, eu já era escolhido. Amém. Sabe? Então isso traz uma segurança muito grande quando a gente passa por adversidade, quando a gente passa por aflições, porque a gente sabe que quando você entende que você é escolhido, você entende que aquilo ali é transitório e passageiro, sabe? Deus não te escolheu para viver assim a vida toda. Então, quando isso acendeu aqui na memória, no meu coração, e aí foi mais fácil compreender as direções de Deus, compreender o caminho de Deus. Porém, a gente sabe que é um processo, né? E eu ainda estou em processo ainda. A gente está em processo ainda. Você estava falando desse momento decisivo na sua vida. E aí, quando você veio aqui para a igreja, como é que foi a sua trajetória? Começou... Hoje, para os nossos ouvintes aqui do Pod Jovem, pode ser que tenha uma galera de outro estado, pode ser que tenha uma galera de outro país ouvindo a gente, né? A gente não sabe as proporções que o Pod Jovem está tomando. Que alcance mais. Né? A galera daqui, os ouvintes aqui da nossa igreja já sabem, né, que o Ramon, além de nosso líder, também é ministro da palavra, é obreiro, é multitarefa. O que precisar do Ramon, ele tá executando com a gente. Mas como é que foi essa sua trajetória depois que você... tomou essa decisão de largar o mundão? Você começou ali buscando, né, aquela caminhada toda. Como é que foi esse início dessa trajetória de um novo tempo para você? Foi puxado. Vamos dizer que foi puxado, mas eu estava tão decidido, determinado no que eu queria dali para frente, que eu sabia das barreiras, da dificuldade que isso que ia sobrevir na minha vida, porém, tô aí até hoje. E eu creio que Deus tem coisas grandes para fazer na minha vida ainda. Mas falando do início, vamos dizer aqui de congregação Bereia, vou contar algo aqui para você e para todos que nos estão ouvindo, que é o seguinte: ninguém me convidou para vir para cá, a não ser o Espírito Santo. Meu Deus. Real. O único que eu conheci aqui, assim, de pessoa íntima, era o Abraão. Abraão, que foi líder dos adolescentes. Abraão, acho que a galera que está nos ouvindo conhece o Abraão. E quem não conhece o Abraão, eu desejo que tenha o prazer de conhecer o Abraão, porque foi um cara para mim que me ensinou muita coisa, porém era a única pessoa que podia falar assim, vamos visitar lá. E aí não foi justamente no momento eu passando aqui debaixo aqui da igreja, escutei a outra voz, aquela mesma voz, de novo, entra aí. Meu Deus. Exatamente. E aí, quando ele me viu, Abraão me viu, ele não entendeu muito, até achou que alguém me convidou. Assim, não deixaram de me convidar, o Espírito Santo me convidou. E aí, mas falando de pessoa... Se falando de uma pessoa física, não foi ninguém que me convidou. Foi simplesmente eu passando aqui embaixo, e aí eu fui direcionado a visitar a congregação.
sabe? E hoje eu entendo, hoje eu consigo olhar para trás e ver o agir de Deus na minha vida, de uma tal forma com que, cara, Ele tem cuidado de mim 24 horas. Meu Deus, que forte. Eu contei um testemunho no último Escola de Profetas, de um cuidado que Deus teve comigo, mas foi muito nítido, foi uma coisa muito clara, muito visível, que eu não sei se todos que estão me ouvindo, acredito eu que tem muita gente que não ouviu, e eu posso falar? Posso contar? Pode. Então, eu recebi uma ligação da minha mãe, e nessa ligação ela falou o seguinte, ela estava aqui na Câmara Municipal aqui da cidade, e aí ela disse o seguinte, tem como você vir resgatar a gente aqui? E estava ela e meu padrasto no carro, e o pneu do carro tinha arriado, porém a chave de roda do carro dele não estava no carro dele, estava em outro carro. Ele tinha emprestado e estava em outro carro, e ele estava sem chave de roda. E aí eu estava de férias, isso foi em janeiro, e aí eu, tá bom, mãe, vou aí te resgatar, estou em casa mesmo, vou ir rapidinho, não estou longe, me espera aí, me aguarda 5 minutos aí. Beleza, fui lá, emprestei a chave de roda para eles, e aí conversa vai, conversa vem, e eu estacionei o carro na Câmara Municipal, e o ângulo das rodas dianteiras do meu carro ficou em um ponto onde eu conseguia enxergar tanto o perfil da roda, quanto a parte interna da roda. E aí, depois de todo o serviço feito, eu fui embora, só que antes de eu abrir a porta do carro para entrar no carro, eu observei que o meu pneu estava com uma lasca muito grande, a ponto de estourar. Meu Deus. Sendo que no dia seguinte, isso era no sábado, no domingo, eu ia dar um passeio com a minha esposa, com a Tuane. E a gente estava marcando para dar um passeio em Paraty, lá para cima, aquelas bandas ali de Costa Verde. A gente já estava certo já de fazer esse passeio. E aí eu cheguei em casa, caramba, falei com a minha mãe na hora, falei, poxa mãe, ainda bem que eu fui aí, né? Porque talvez eu não ia conseguir enxergar esse problema. Quando eu chegar em casa, eu vou trocar a roda. E aí, cheguei em casa, peguei o step, e aí, quando eu coloquei a chave de roda nos parafusos da roda do meu carro para fazer a troca, eu estranhei porque eu não fiz força, a ponto de eu conseguir tirar os 4 parafusos com a mão. Meu Deus. Ou seja, literalmente os 4 parafusos estavam frouxos. E aí eu liguei para minha mãe e já impactado com aquilo ali, né? Eu falei, mãe, a senhora não vai acreditar. Aí ela, o que, filho? Os 4 parafusos da roda, aquela roda que você viu lá, o pneu estava com desgaste a ponto de estourar, estavam frouxos, eles saíram todos na minha mão. Eu não precisei utilizar a chave. Aí a minha mãe ficou mais ou menos 5 segundos assim em silêncio. Aí eu, mãe, você está me ouvindo? Ela, tô, filho. Sabe o que aconteceu aqui agora? Aí eu, o que foi, mãe? Não tem aquele pneu que supostamente estaria vazio ou furado do meu carro, que eu pedi a chave de roda para você trocar, para você ir lá e me socorrer e trocar. Então a gente levou no borracheiro, não tinha furo nenhum. Meu Deus. E aí eu comecei a agradecer a Deus dentro de casa, porque eu tive a visão clara do cuidado de Deus na minha vida. Glória a Deus. Eu comecei a glorificar a Deus. Aquele dia para mim ali mudou assim, porque eu passei um dia não muito bem, assim, um dia normal, como todos podem passar por um dia. E quando eu me dei de cara com esse evento, com esse mover de Deus, nossa, mudou meu dia. Porque eu percebi ali que muitas das vezes a gente acha que Deus, o céu está de bronze, a verdade é essa. Uhum. E não é. É justamente quando Deus está em silêncio que Ele está trabalhando. E aí eu passei por alguns dias e Deus em silêncio. E aí, quando isso acontece comigo, ficou muito claro que independente se Ele tivesse silêncio ou falando, Ele está sempre trabalhando a nosso favor. Verdade. E eu vi a mão dele ali sobre mim, ó, você não pode sair na pista, por mais que você não vigiou, mas eu estou cuidando de você. Glória a Deus, que forte, né? É muito forte, é muito tremendo. E sabe, eu estava conversando com um jovem
da nossa congregação esses dias. A gente tem que ficar mais atento nos detalhes. Verdade. A gente tem que ficar ser mais observador nos detalhes da vida, porque são nos detalhes que Deus move. São nos detalhes. Por exemplo, se eu estivesse no mundão na época, seria um mover de Deus, seria um cuidado de Deus. Mas eu não ia ter essa visão. Eu não ia ter essa ótica, sabe? Eu não ia enxergar dessa forma. E aí eu me deparei com um cuidado muito amoroso, um cuidado muito zeloso da parte de Deus na minha vida. E aí eu troquei o pneu do carro, a gente chegou a sair sim, chegamos a passear sim, porém com segurança, graças a Deus. Glória a Deus. Olha, tô impactado aqui com esse testemunho. Como Deus faz, né? Como que Deus cuida da gente de uma maneira sobrenatural. É algo incrível. Você estava falando e, ao mesmo tempo que você estava falando, vai passando vários filmes na minha cabeça. E você, hoje, é um pregador. Eu posso falar isso, é a minha opinião. Mas você é um pregador referência para a gente aqui, não só na juventude. Eu posso dizer que na igreja você é uma pessoa que para a gente é referência de pregação da palavra de Deus. A gente sabe que é Deus que faz isso na nossa vida, na sua vida. E como que foi gerado esse ministério da palavra na nossa vida? Como que você identificou que esse era o seu chamado? Como que você começou a desenvolver nessa área? Para a galera que está nos ouvindo, de repente tem alguém que está ouvindo que sente esse desejo, essa inclinação para ser pregador da palavra de Deus. Como que isso aconteceu na sua vida? Conta aí pra gente um pouquinho. Então, no início, a gente ainda fica meio, quando a gente começa na caminhada, é até uma dica. A gente ainda fica com dúvida qual é a nossa chamada, qual é a nossa direção. E aí eu tive essas dúvidas, normal. Porém, quando eu descansei e fui deixando Deus trabalhar, Deus foi dando a direção. E aí, num dia, o nosso líder, Vitor Augusto, posso dizer assim, um abraço para ele, se estiver nos ouvindo. Inclusive, fica aí o convite para o Vitor Augusto e Cíntia também participarem aqui do Pod Jovem com a gente. E aí ele fez o convite para dar uma palavra de oferta. Uhum. E isso num culto, num Conectados, um culto jovem nosso aqui da congregação. E aí eu, muito nervoso, normal, era a primeira vez que eu estaria subindo num altar para dar uma palavra. E aí a semana toda, aquela ansiedade, aquele nervosismo para falar, ali às vezes 3, 5 minutos. Uhum. E aí quando eu subi no altar para falar, eu lembro que eu trouxe a palavra da oferta da viúva pobre. Uhum. E Deus falou tanto comigo através daquela passagem. Quando eu fui falar, era simplesmente, falar a passagem, você trazer ali aquele entendimento que Deus trouxe a você sobre aquilo, orar pela oferta e entregar o microfone. Mas aquilo ali virou quase uma pregação. Uhum. Mas foi uma coisa tão espontânea, que eu não me dei conta da hora. Eu sei que eu passei ali uns 10 minutos falando. E aí, até pedi desculpa depois, no final do culto e tudo mais, porém foi me despertado ali um desejo de falar da palavra, de falar de Deus. Aquilo ali, como se, faltasse a última peça do quebra-cabeça. Uhum. Faltava uma oportunidade para mim. Entender que era aquilo ali que Deus queria que eu fizesse. E aí, isso foi crescendo, isso foi desenvolvendo aos poucos. E aí eu fui me interessando mais, e aí pedi a Deus sempre sabedoria, pedi a Deus sempre palavras, não da minha parte, mas sempre da dele. E isso foi gerado em mim, foi aos poucos crescendo em mim, e até hoje isso continua crescendo em mim. Então, hoje eu entendo qual é a direção que Deus quer que eu vá. Então, independente se é para uma pessoa, se é para muitas pessoas, é da mesma forma que tem que ser, tem que vir da parte de Deus sempre. E aí, poxa, até hoje eu continuo aprendendo e continuo me desenvolvendo e querendo mais de Deus para minha vida nessa área.
Glória a Deus. Você citou o Vitor Augusto, né? E ao longo dos episódios, vários convidados, né, jovens aqui, sempre vão citando os líderes. E a gente vê um papel fundamental da liderança no desenvolvimento dos liderados, do desenvolvimento ministerial dos liderados, da vida com Deus, do desenvolvimento do crescimento, né, espiritual, da caminhada com Deus. E a gente tem algo muito interessante, algo que eu vejo de muito especial da nossa igreja com relação aos membros, aos jovens, principalmente, já que o nosso podcast é mais direcionado aos jovens, as oportunidades que são dadas. Sim. Porque a gente entende que ninguém nasce pronto. Você Exatamente. não nasceu pregando, a gente não nasce ministrando louvor, não nasce sendo obreiro, não nasce... A gente vai aprendendo, é toda uma trajetória. E essa primeira oportunidade que é dada, ela precisa ser abraçada. Isso aqui já é um recado direto para os jovens que estão nos ouvindo. Quem está nos ouvindo, pega aí essa mensagem. A primeira oportunidade, talvez não a primeira, mas as oportunidades que a gente recebe, a gente tem que abraçar. Porque o nosso desenvolvimento talvez dependa, a nossa ficha cair talvez vai depender disso. Sim. Porque você foi falando, eu entendi assim, a sua ficha caiu ali. Você estava ali em cima para dar uma palavra de oferta, que é uma palavra mais curtinha, desenrolou o rolo ali, o manto, e a ficha caiu. Caramba, Deus está me chamando para fazer isso. Você se sentiu livre, pleno, tendo paz fazendo aquilo, né? Algo muito interessante isso, né? Exatamente. E aí você tocou num ponto bom, você falou de paz agora. E aí, assim, independente do que você for chamado, jovem ou ouvinte que está nos ouvindo, quando você vai fazer, seja lá varrer na igreja, fazer uma ação fora da igreja, aquilo que envolve de bom grado da parte do Senhor que você estiver fazendo, você já se prepara para oposições. Uhum. E aí isso é muito natural em nosso meio, inclusive no meio espiritual, a gente tem que estar sempre preparado para oposições. Eu enfrentei muitas oposições. Não posso te afirmar oposições pessoais. Uhum. Não, mas oposições do próprio inimigo com relação a isso. Então, eu passei um período da minha vida quando essa chave foi virada em mim, e aí eu passei como todos, né? Passei a ter uma guerra muito ferrenha, sabe? Acerca disso, porque foi descoberto, ele descobriu a ponto de sabe, eu dialogar com o diabo, discutir com o diabo sobre o meu chamado que Deus estava me capacitando. Então, isso é um ponto muito, muito interessante que você falou sobre paz. E aí, quando Deus ele te direciona a fazer algo, a intenção do inimigo, primeiramente, é tirar a sua paz. Então, quando você está fazendo algo sem paz, naturalmente você entende que se você tiver com um olhar natural, você não vai conseguir enxergar que o que você está passando ali, nada mais, nada menos que uma luta espiritual, sabe? Porque eu entendi que depois daquela chave virada em mim, eu enfrentaria algumas situações. Enfrentei, inclusive você foi líder de jovem, foi meu líder também, já naquela época, e assim que aquela chave foi virada em mim, eu passei por lutas de ansiedade, eu cheguei a um pico de depressão, não profundo, porém eu já cheguei a fazer uso de medicamentos, isso foi tudo após, sabe? Após o meu caminhar, isso não foi antes lá atrás, não, isso foi durante o percurso, durante o processo. Então, em determinados momentos, caramba, eu me via numa situação onde, poxa, depois que eu comecei a caminhar, Jesus... ficou mais difícil. Isso, ficou mais difícil. E é uma verdade, não deixa de ser. Fica mais difícil mesmo. Aquele que é chamado, aquele que entende a voz de Deus, tem escutado a voz de Deus, entenda uma coisa... Não é fácil e nem vai ser. A verdade é essa. Mas é prazeroso entender que, por mais que difícil que seja, por mais que
que é complicado, muitos períodos da vida no processo do caminhar, caramba, Deus garante tudo. Deus garante. Deus garante. Ó, antes da gente bater esse papo aqui agora, eu senti como é que eu posso dizer? Um impedimento muito grande pra gente chegar nesse momento aqui, sabe? E aí, Deus foi tratando comigo ao subir aqui. Ele falou assim, sabe o que acontece? É que vocês vão falar de mim, vocês vão falar sobre mim, sobre o que eu fiz na vida de vocês, e através do que vocês estão falando, vão transformar almas e vidas de quem tá ouvindo vocês. Verdade. E aí, quando você entende que, cara, poxa, não é fácil, mas realmente não é para ser, e não vai ser fácil. E aí, seja, como eu falei, seja varrendo uma igreja, seja fazendo qualquer atitude da parte do Senhor boa lá fora, para o teu vizinho, cara, você sempre vai encontrar oposição. Não espera o inimigo e nem mesmo a sua carne estender um tapete vermelho para você e falar assim, ó, vai lá, tá tudo certo, você quer fazer o bem? Vai. A própria Bíblia vai dizer, sabe? O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço e refaço. Apóstolo Paulo estava falando sobre o que ali? Sobre a vontade carnal dele, sobre a inclinação da carne, a inclinação do pecado. Porém, eu posso estender isso, entender que não só a minha carne é minha inimiga, mas também nós temos o inimigo também das nossas almas. Então, quando une esses dois corpos contra nós, cara, fica difícil, mas não fica impossível, porque a gente tem um Deus acima de todas as coisas que garante no final. Glória a Deus. Sabe? Então, por toda a dor, toda a luta que eu vim passando, nós vemos passando, eu posso dizer assim, cara, vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena, porque Deus sempre dá o escape, Deus sempre dá o período do descanso para você renovar suas forças de novo, sabe? Então, cara, eu só tenho a agradecer e tenho aprendido muito nessa caminhada. Meu Deus, que forte, que forte. Você falou sobre um ponto muito interessante. Por te conhecer, eu já tinha acompanhado essa parte da sua trajetória, mas eu não sabia se a gente tocaria nesse assunto, que foi sobre essa questão de saúde mental. E eu, como professor, eu identifico isso, né? Como professor, eu identifico que muitos alunos têm passado por essas situações, né, de questão de saúde mental e emocional. Infelizmente, a depressão, a ansiedade é algo que tem atingido muitas pessoas, muitos adolescentes, muitos jovens. Eu falei em alguns episódios aqui atrás que eu dou aula para uma galera que vai desde 14 anos até 30 anos. Então, eu trabalho com uma faixa etária longa. E pouquíssimas pessoas estão se isentando disso, na realidade. Sim. É triste falar isso, mas muita gente está sendo acometido por isso. E graças a Deus, glória a Deus, você tem um testemunho de vitória para contar em relação a isso. E como que você conseguiu lidar com essa situação assim, que você percebeu, poxa, eu estou tendo ansiedade ou estou num estado depressivo, como que você conseguiu lidar e sair disso, né? Acho que é a principal parte aqui que a gente precisa falar para a galera que está ouvindo a gente. Como que você saiu dessa situação? Sim, então, assim, eu até glorifico a Deus porque a congregação Bereia, ela tem aberto as portas para várias áreas da saúde. Então, a gente teve aí nos últimos meses algumas palestras em relação à parte psicológica, à psicologia. E aí é muito bom a gente obter alguns conhecimentos, porque a verdade é que a gente espiritualiza algumas coisas e nem tudo tem seu cunho espiritual. Às vezes a pessoa tem um trauma no passado, às vezes a pessoa tem um perdão não liberado. E isso tudo acarreta para muita coisa e aí degrada a sua saúde mental. Mas assim, como tenho aprendido, não é algo que existe uma receita de bolo ou um remédio na farmácia que cure
isso de forma como se você está com uma dor de cabeça, você vai tomar um Dorflex e ela passa. Porém, eu venho aprendendo o seguinte, Djan, a entender a causa do problema. Então, eu procurei a buscar a raiz do problema. E aí eu não quero dizer que o diabo é a raiz de todo esse problema. Sim, a gente sabe que ele é o inimigo das nossas almas. Porém, quando você começa a pensar sobre o que você tem pensado, quando você começa a refletir e ter alguns autoconhecimento de você mesmo, sabe? Obviamente que isso tem que estar atrelado, está muito atrelado e acompanhado por uma vida espiritual. Eu creio que isso me ajudou muito também, tá? A vida espiritual com as outras áreas a favor. Eu pude encontrar assim uma direção. E aí cheguei pontos de, inclusive, vir para a igreja, cara, e chegar ali no banco ali e dar crise ali no banco. E aí, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí você ora e muitas das vezes, caramba, será que Deus não está me ouvindo? E aí você faz algumas perguntas que o momento onde você está vivendo, se for um momento caótico, você não vai encontrar essa resposta. Mas quando você está no momento brando, você entende o que você está passando. E eu passei a fazer o quê? A buscar a fonte do problema, a entender a raiz do problema. É fato que a psicologia, não falo no modo geral, mas ela vai dizer para você não procurar entender o que você está passando. Inclusive, a própria Bíblia diz isso, sabe? Porém, não indo contra a Bíblia, mas se tratando aqui de autoconhecimento de você mesmo, você passa a entender o que você está passando, o porquê que você chegou até um ponto de ansiedade. Às vezes, no meu caso, por exemplo, se eu passar um dia por muitos momentos de estresse mental, no final do dia, é muito provável, não que eu vá ter uma crise de ansiedade, mas eu vou sentir alguns sintomas de ansiedade. Então, eu comecei a enxergar esses detalhes, aonde eu fui lutando e reagindo para quê? Não contra, mas a favor de mim mesmo, para tentar diminuir essa situação. E aí, não vou dizer que hoje eu tenho o autocontrole absoluto. Não. Deus tem controle da minha vida. Porém, eu peço muito a Deus o quê? Sabedoria. Eu peço muito o quê? Voz dele. Eu peço muito o quê? Discernimento. Por quê? Aí a gente volta para o lado espiritual. Satanás, ele conhece a sua fraqueza, ele conhece as nossas fraquezas. E uma das minhas fraquezas era o quê? Que eu estava percebendo, que é onde Deus começou a me tratar. O diabo lançava algumas situações na minha vida onde me gerava um pico de estresse muito alto, muito elevado. E aí eu tive muitos embates, inclusive dentro de casa. Diálogos, inclusive, com o inimigo dentro de casa, usando a minha esposa dentro de casa, usando meu pai dentro de casa na época. E aí, quando eu passei por essas crises de ansiedade, lá atrás eu não enxergava isso. Mas hoje, peraí, isso aqui não está normal. E aí, quando eu comecei a lutar a favor a favor de mim, contra essa situação, foi começando a diminuir. E aí eu consegui o quê? Eu consegui enxergar da parte de Deus a paz que excede todo entendimento. Que apesar de você passar por esse tipo de situação e que Deus não quer que você passe, a verdade é essa, Deus não quer que você sofra assim eternamente aqui na Terra, não é esse o plano. E aí eu comecei o quê? A entender, isso aqui já não me domina mais. Então, quando eu comecei a lidar com essa situação de tal forma com que eu estava me conhecendo, me autoconhecendo, a ansiedade ela foi diminuindo, os sentimentos, os sintomas de depressão foram diminuindo. Glória a Deus. E aí você une o quê? Você une a parte espiritual com as outras áreas que é a favor de você, que é a psicologia, que é o quê? Você contemplar
a natureza. Outros picos de ansiedade que eu descobri há pouco tempo, já vou deixar uma dica aí pro pessoal, é o excesso do uso dos smartphones. Bastante. Né? Exatamente. A psicologia ela vai tratar isso. E aí eu tava percebendo isso sem ninguém falar isso comigo. Se eu ficasse até hoje, se eu ficar, por exemplo, meia hora direto no celular, cara, aquilo ali me desperta uma crise de ansiedade absurda. Então hoje eu consigo enxergar alguns gatilhos, sabe, em mim. E aí o que eu faço? Não. Então se eu já sei, eu vou fazer o contrário. E aí você consegue equilibrar. Porque ansiedade todo mundo tem, só para deixar claro aqui. O problema é quando ela passa de um certo nível. Se excede, né? Ela se excede. Aí você perde o controle. Mas a ansiedade, inclusive, pela medicina, ela é benéfica. Ela saudável, né? Exatamente, ela é saudável. Mas quando ela ultrapassa um pouco, aí ela passa um pouco Quando começa a dominar a gente, aí faz mal, né? Isso, exatamente. Porém, hoje, eu me encontro numa situação onde eu estou aprendendo e eu creio muito na seguinte situação, Djan, e a todos que nos escutam. Deus, ele, como já foi falado aqui, ele não dá nenhum fardo para você que você não consiga suportar. Eu creio muito que Deus me trata nessa área, sabe? Permite algumas coisas, algumas situações acontecer comigo nessa área, para chegar ao ponto de eu poder falar nessa área com propriedade e ajudar outra pessoa. Outras pessoas. Sabe, eu creio muito nisso. E assim, Deus tem me usado para ajudar algumas pessoas nessa área, sabe? E aí a gente tem ajuda de psicólogo, a gente tem livros, e a gente vai aprendendo, vai conhecendo, e eu continuo aprendendo sobre, sabe? Glória a Deus. Hoje você toma algum medicamento? Não, nenhum. Não, glória a Deus. Né? Glória a Deus. A gente não só para ficar claro, né? Eu glorifiquei aqui por isso, a gente não prega contra medicamentos, nada disso, né? Não. A gente entende que a medicina tem um papel fundamental, né, na manutenção da nossa saúde, mas que coisa boa é a gente viver livre de medicamentos, né? Sem precisar estar dependente de um remédio. Eu sei que ajudam a gente, quem precisa fazer uso de algum medicamento, seja para a saúde mental, para qualquer outra área da saúde, é importante, mas como é bom, né, a gente ser livre e não precisar de medicamentos. Você estava falando, e aí os entrevistados vão falando, né, eu já vou pensando em algumas perguntas também, e você está na liderança dos jovens, e você tem encontrado, assim, eu ia falar de desafios, mas eu vou fazer uma pergunta mais ampla. Como é que está sendo essa experiência de liderança com os jovens aí? Conta aí pra gente um pouquinho. Cara, assim, no início, quando Deus me chamou, os pastores vieram conversar comigo, eu tomei foi um baque, porém foi um baque misturado com entusiasmo para abraçar a causa. E aí, poxa, no início, cara, como é que vai ser e tudo mais, e aí, como que vai ser, e aí até hoje, Djan, e aos que nos ouvem, até hoje é um desafio, sim, não deixa de ser um desafio, porém você tem que dosar, você tem que saber equilibrar tudo que você faz, e aí essa entrega para a liderança, ela tem que ser equilibrada, sabe? Então eu estou conseguindo equilibrar essa causa, não só na liderança de juventude, mas em outras responsabilidades eclesiásticas também, e profissionais também. Tudo tem que ser um equilíbrio, você tem que ter um equilíbrio de ambas as partes. Então, por exemplo, se eu estou na igreja, se eu estou liderando, cara, é onde eu estou mais próximo. Então, toda a atenção tem que ser para os jovens, tem que ser na parte de liderança, tem que ser voltada para aquele momento ali que eu estou vivendo. E aí é outro tipo também de situação onde eu comecei a me autoconhecer, onde eu estava em um certo local, ou lhe tratando de uma certa demanda, de uma certa responsabilidade, mas não conseguia concentração no ato.
Aham. Você estava fazendo alguma coisa, sempre pensava em outra responsabilidade. E isso atrapalha muito para quem sofre de ansiedade, quem sofre de depressão. Isso atrapalha muito. E aí eu comecei a entender que, poxa, cara, você não precisa estar sobrecarregado. E você não está sobrecarregado. Porém, você, quando sai da sua casa, eu sei que para falar isso é muito fácil, tá? Aham. Eu sei, tá, galera? Para falar isso eu sei que é fácil. Viver isso é muito difícil. Você tá num lugar e você esquecer, por exemplo, você que é professor, você tá dando aula em um lugar, você sabendo que tem que corrigir a prova em amanhã. Eu sei que isso é difícil de lidar, mas a gente vai aprendendo com o tempo. E aí, hoje, eu não me sinto sobrecarregado, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu me sinto cada vez mais, assim, entusiasmado e à vontade na obra. Não falo isso porque jovens estão me ouvindo, não. Eu falo isso com total sinceridade. Deus conhece o meu coração. E é um desafio ainda. E acredito que vai continuar sendo um desafio. Sendo líder dos jovens, sendo líder de mulheres, sendo líder de adultos, sendo líder de homens. Toda a parte tudo aquilo que envolve uma responsabilidade nossa é um desafio. Mas se você colocar uma dosezinha de equilíbrio naquilo que você está fazendo, vai ajudar muito. E tem me ajudado muito. Glória a Deus. Você falou dessa palavra-chave, e é interessante como é até importante falar isso para a galera que está nos ouvindo. A gente não tem um roteiro das nossas conversas, do podcast, a gente não tem palavras-chave que a gente definiu, mas você falou de equilíbrio e foi algo que o Luiz, no episódio passado, falou também, a Vandessa e a Radassa no episódio anterior falaram, o Gabriel também falou. É algo que a gente precisa trazer para a nossa vida, de entender que a gente precisa ter esse equilíbrio e dosar as áreas da nossa vida para não fazer de mais uma e menos a outra. Isso. Né? Não estar muito na igreja e deixar de trabalhar, deixar de estudar. E também tem o contraponto da galera que só quer estudar, só quer trabalhar e não quer estar na igreja. Exatamente. É saber fazer essa dosagem. E você falou um outro negócio muito interessante também, da sua experiência como liderança, é que não tem esse deslumbre. E eu vejo isso em você, eu vejo isso no Bismarck, vi isso com vários outros líderes que a gente teve aqui, que é um trabalho, porque infelizmente, eu preciso falar dessa experiência de ter contato com algumas pessoas, não daqui, mas da vida como um todo, de pessoas quererem ser líderes porque querem, porque vão ter um destaque. Na realidade, liderança é trabalho, mais um trabalho. Requer da gente ali um trabalho específico, né, de gestão, de tratar com pessoas, fora todo o lado espiritual, que é a parte primordial, né, de estar lidando com a galera, de orar, de buscar, de colocar a galera para entender a trajetória, o caminho do que Deus quer. Eu falo isso porque já falei em alguns episódios, estou trabalhando com o Ministério de Louvor já vai fazer quase 10 anos. Glória Né? a Deus. Eu comecei a trabalhar com o Ministério de Louvor na minha primeira... A Bereia é a minha terceira igreja. Comecei a trabalhar com louvor na minha primeira igreja, e quando eu fui para a segunda igreja, também trabalhava com louvor, vim para cá trabalhando com louvor. E nesse período todo, o que eu vejo é que liderança não é deslumbre. Liderança não é status, não é destaque, é trabalho. Eu até brinquei num episódio, não lembro qual foi, de que às vezes a liderança dá uns cabelinhos brancos na gente, né? Mas Eu tô cheio. a mão tá grisalho. E assim, a gratificação que a gente tem enquanto liderança é ver os liderados crescendo, é ver o testemunho. A gente recebeu algumas pessoas aqui nos episódios anteriores que são frutos, né, das lideranças que passaram por aqui, das pessoas Sim. que se dispuseram a estar nessa posição de frente de batalha, e a gente tem colhido aí frutos maravilhosos, né, coisas excelentes aí da parte de Deus. Exatamente. Cara, falar de Deus, a gente está em um podcast, né? Mas eu tenho certeza que os assuntos eles não param por aqui. Quando você entende que o alvo é Cristo, e quando tem Cristo no meio da conversa, tem Deus na conversa, a realidade é que a hora passa muito rápido. Verdade. Você não vê. Mas assim, só para agregar nisso, que tudo que a gente está conversando, isso, tudo que a gente está batendo, eu creio muito assim que Deus, cara, ele é tremendo, ele tem uma forma, vamos dizer que
peculiar de tratar com cada um diferentemente, assim. Não dizendo no sentido de que Deus me trata melhor do que você. Não. Eu digo por as experiências que nós temos são distintas e diferentes. E Deus, ele tem uma forma, sabe, tão singular de tratar cada um em certas áreas onde a gente consiga enxergar o propósito lá na frente. E aí me lembra de algo, de uma palavra muito chave também no nosso meio de hoje, é resiliência. Cara, se o cristão não entender a vida de forma resiliente, ele para no meio da caminhada, sabe? Então, o crente, eu sempre ilustro aquela esponja de lavar louça, né? Como um objeto de resiliência. Você aperta ela, aperta, e aí quando você solta ela retorna ao seu estado original. É assim a vida do crente, assim a vida do cristão. Então, vai chegar a fase na nossa vida que você vai ser espremido a ponto de você dizer mesmo, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E é justamente nesse não aguento mais, e aí Deus, caramba, eu tô contigo. Tenha fé. Eu estou contigo. Tudo tem um propósito. Então, se você está passando por isso, existe um propósito para tal. Meu Deus. E aí, no decorrer da jornada, da caminhada, eu venho vivenciando, sabe? Momentos estreitos, vamos dizer assim. Porém, sempre o pós. Cara, no meio também, óbvio. Dentro do vale, fora do vale. Cara, eu enxergo a mão de Deus. Eu enxergo a mão de Deus nitidamente. Posso contar mais um testemunho? Pode, com certeza. Conta aí pra gente. Então, esse período de caminhada, eu decidi fazer o quê? Quando eu tomei a decisão de voltar, de firmar meus passos. E aí eu falei com a minha esposa hoje, que na época era minha namorada. Falei, olha, a partir daqui eu quero uma nova vida para mim. Você topa estar comigo? E aí eu topo, abraçou a causa junto comigo. E isso foi muito importante para mim, porque até hoje abraça a causa comigo, sabe? E aí naquele período de lá para cá, foi um período difícil, inclusive para nós dentro de casa. E aí, acredito eu, para todo casal jovem também é. E aí, alguns momentos e dias de conflitos, falo isso até num tom um tom sadio, de brincadeira, mas é algo sério, que a gente, numa DRzinha lá e tudo mais, a gente fomos dormir brigados. Eu contei esse testemunho aqui na igreja. E aí, por um motivo, eu nem lembro qual, a verdade é essa. Mas eu sei que a razão estava comigo. Vamos dizer assim, a razão estava comigo. Isso eu lembro. Isso eu lembro, a razão estava comigo. Porém, no dia seguinte, eu escovando o dente, cara. Falei, não, isso não pode ficar assim. Ela vacilou e tudo mais, e tal. E aí, eu escutei aquela voz que falou comigo lá no passado. Eu escovando o dente no banheiro. E aí, antes de ir pro box tomar o banho, aí eu falei, vou tomar um banho e vou sair. Eu tinha um compromisso. Eu vou sair, mas não vou falar com ela. E aí eu escutei aquela voz dizendo, faz um café pra ela e leva lá na cama. Eu, o quê? Ih, eu tô ficando doido. E aí eu olhei pro lado, pro outro e falei assim, não é possível, tem alguém brincando comigo. E aí a princípio eu ignorei aquela voz e continuei escovando o dente. E ele falou de novo comigo. E aí eu relutei com o Espírito Santo. Relutei a princípio ali. Mas eu cedi à vontade dele. Mesmo sem falar com ela, eu fui lá, eu fiz o café para ela, fiz direitinho, botei iogurte, botei pão, botei o que ela gostava lá. A gente tinha comprado no Amigão aquele negócio de colocar assim... De servir café na cama. Isso. Caramba. Nunca tinha usado. Estreiei aquele dia. E aí, levei, rapaz. Quando eu cheguei lá, e aí ela ficou tão feliz com o que ela estava vendo, que aí se cumpriu. Na mesma hora me veio a frase que o apóstolo Paulo usa, que o quê?
a gente não se vence, nós não conseguimos vencer o mal fazendo o mal. A gente vence o mal fazendo o bem. E naquele momento ali, todo o orgulho, toda a mágoa, toda a tristeza, toda a razão ficou por terra, caiu por terra. E dali, aquele dia em diante, a gente passou um dia maravilhoso, sabe? Então, volto a relembrar a importância da sensibilidade que a gente tem que ter de ouvir a voz de Deus e ceder à obediência. É isso. Por quê? Porque não adiantaria nada. Eu estaria ouvindo a voz de Deus. Se não Estou fizesse... sensível, mas se não fizesse, não ia adiantar. Então, assim, eu tenho experiências que, poxa, a gente for falar aqui, a gente vai virar a noite, experiência que eu estou tendo com Deus de uns tempos para cá, por conta de parar e pedir a Deus, Pai, me dá mais percepção nos cuidados, nos mínimos detalhes. E aí você consegue enxergar nitidamente o mover de Deus. Após aquilo ali, após aquele café da manhã ali com ela, poxa, mudou meu dia. Mudou o dia dela. E aí, penso eu, que se fosse algo contrário, se eu tivesse mesmo ido, caramba, a gente ia passar o dia ruim, mal com o outro, poderíamos até se desculpar depois, mas aquele dia não seria tão proveitoso quanto foi amanhã, em ter ouvido a voz do Senhor, ter negado a vontade da carne, o orgulho, o ego. Feito o que ele mandou. Exatamente, cara, vale a pena. Palavra aí, para quem está nos ouvindo, para mim mesmo novamente, vale a pena você ouvir e praticar, principalmente, praticar a obediência, praticar a voz de Deus, porque vale a pena ter um resultado sobrenatural no final. Sabe, eu glorifico muito a Deus por esses acontecimentos que eu tenho presenciado na minha vida. Glória a Deus. Ramon é um livro de experiências, é um livro vivo de experiências com o Senhor. A gente chegou no nosso momento do podcast, que a gente lê alguns testemunhos aqui. A gente começou a fazer isso no episódio anterior. E a gente tem aqui um testemunho de uma jovem daqui, Meu Deus. da Cassiane. Cassiane glória. mandou um testemunho aqui bem curtinho, mas algo muito interessante também. Ela botou aqui, ó. Uma das experiências mais lindas que eu tive foi em uma pregação. Fui chamada para pregar em uma festividade de adolescentes e até chegar o dia foi tudo muito difícil. Perdi uma amiga e tudo virou de cabeça para baixo. Senti muita vontade de desistir, mas Deus foi sustentando. Quando chegou no dia, quando terminei a palavra, uma alma se rendeu aos pés de Jesus. E ali eu vi o porquê de sentir tanta vontade de parar e desistir. Ela botou assim no finalzinho. Deus cuidou de mim e também das pessoas que estavam naquela festividade. Então, olha como é que a gente estava falando do cuidado de Deus aqui e não foi nada programado. Eu peguei aqui esse testemunho para ler. E como que Deus faz, né? O que Deus usa a gente na nossa simplicidade. Cassiane é uma jovem bênção, inclusive está convidada para vir aqui no Pod Jovem também contar algumas experiências. Glória. Eu quero ouvir. E ela contou isso aqui também, mesmo sendo curtinho esse testemunho aqui, me marcou assim do como Deus cuida da gente e às vezes está um turbilhão de coisas ao nosso redor e Deus cuida. Exatamente. Forte, né? Então, Ramon, chegamos ao final do nosso episódio. A gente, olha, é triste encerrar porque a gente podia ficar aqui, né? Rolando dias, contando experiências, mas... É muito bom falar de Deus. É muito bom falar de Deus e pra gente é uma honra receber você, que é um jovem referência aqui pra gente, jovem que prega a palavra, jovem que vive, tem uma vida com Deus. É nítido isso, eu não falo isso da boca pra fora nem porque você tá aqui. É um jovem que tem sido referencial aqui pra gente. Foi uma honra receber você. Depois volte você e Tuane para contar aí também as experiências da vida em casal amém, com Deus. Amém. A gente chama a Tuane para vir aqui também. E é isso. O que você deixa aí de mensagem final aí de agradecimento ou recado final aí para a galera que está nos ouvindo até agora? Passamos de 1 hora de episódio, olha só. Que a gente vai falando aqui, ó, é a história para mais de metro, como dizem os mineiros, né? Mas qual é a mensagem que você tem aí para finalizar aqui? Então, primeiramente, agradecer a Deus, né, por esse momento, agradecer a Deus pela sua vida, Dijan, também, que tem sempre se colocado na brecha, tem estado disponível para a obra do Senhor, inclusive para esse projeto que tende
alavancar muito, 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 muito mais. E eu agradeço muito a Deus pela sua vida, sabe? Não falo isso porque estamos aqui, as pessoas estão nos ouvindo, mas onde em casa, eu falo sobre você, conheço um pouco também sobre seu testemunho e vejo uma superação na sua vida através de Cristo Jesus. A gente sabe das lutas, cada um tem suas guerras, suas lutas, e eu vejo, sim, eu percebo as suas lutas também, e oro por você, e eu creio que não vai parar por aí, não é só Pode Jovem, eu creio que Deus tem grandes coisas a fazer na sua vida. E para quem está nos ouvindo, eu queria dizer simplesmente uma coisa, você que se encontra cansado, sobrecarregado, cara, ansioso, aflito, entre outras palavras, uma situação desagradável de vida que você está passando, não para não desiste não. Eu creio que Jesus é a solução, sabe? Jesus, ele tem o poder, ele tem o toque diferencial que você está precisando. E a caminhada não é fácil, ela é difícil sim, não vamos levar para o lado aqui da hipocrisia e nem não somos aqui nenhum super crente, nada disso. Isso, as doenças hoje, psicossomáticas, doenças mentais hoje, qualquer pessoa hoje está sujeito, né, infelizmente. Mas eu creio que quando se tem Deus, quando você tem um Deus que cuida de você, eu creio que você consegue vencer com louvor. Eu creio que tem algo diferente, porque a gente sabe também que existem muitas pessoas que não são do nosso rol evangélico, que já passaram por alguns tipos de doenças psicossomáticas e já superaram, já foram curadas. Mas eu creio que, independente da medicina, que ajuda muito, que contribui muito, eu creio que Deus também está sobre a sua vida. Você que nos escuta, que nos ouve, e não é de um lar cristão ou meio evangélico, inclusive pode ser até mesmo um ateu que não crê em Deus, não acredita, eu queria te dizer que você pode não acreditar em Deus, mas Deus acredita em você, Ele cuida de você. Glória a Deus. Amém? Então, é o que eu quero dizer para quem está nos ouvindo, não desista. Não desista, porque Deus não desistiu de você. Não desista. Eu sei que é difícil, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Ramon, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Volte mais vezes. Galera que está nos ouvindo, se tiverem algum testemunho para contar, entra lá no nosso Instagram, manda uma DM pra gente, escreve assim, testemunho, Pode Jovem, e conta aí a sua história, deixa Deus te usar. Escreve aí um texto aí pra gente, que a gente vai estar lendo aí ao longo dos episódios, selecionando. Se tiverem muitos, a gente vai selecionar pelo menos um por episódio pra gente ler. E tenho certeza que Deus está nos tratando aí nesse nosso novo projeto que é o Pode Jovem. E a galera aí que tá recebendo os convites aí, ó, venham que tenho certeza que vai ser bênção. Tem um mistério aí que vai acontecer e tem uma convidada especial aí, internacional. Meu Deus! Que o negócio vai ser forte aí, vai ser um mistério forte aí. Então, galera, que está nos ouvindo até aqui, um grande abraço para todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Valeu. Tchau, tchau.